A história não é uma sucessão aleatória de acidentes. Para o profeta Daniel, exilado na Babilônia, Deus revelou que o futuro se desenrola segundo um plano divino. Essa revelação veio na forma de uma estátua imponente, no sonho do rei Nabucodonosor. A cabeça era de ouro puro, representando a Babilônia. O peito e os braços de prata simbolizavam o Império Medo-Persa. O ventre e as coxas de bronze apontavam para a Grécia de Alexandre, o Grande. E as pernas de ferro representavam a força esmagadora do Império Romano. Mas a profecia não parou aí. Ela descreveu os pés da estátua, uma mistura estranha de ferro e barro. Essa imagem profética fala de um poder final, um reino que herdaria a força militar esmagadora de Roma. O ferro, mas que seria internamente dividido e frágil, como o barro, uma força que parece invencível por fora, mas que carrega em si a semente da sua própria contradição e fragilidade ideológica. Este é o palco para o último ato da história humana antes da intervenção divina. Séculos depois, Daniel teve outra visão, ainda mais assustadora. Ele viu 4 grandes bestas emergindo do mar. A quarta besta era diferente de todas as outras. Era terrível, pavorosa e extraordinariamente forte. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais devorava e despedaçava tudo, pisando aos pés o que sobrava. Muitos se perguntam: que sistema político se encaixa nessa descrição? Qual ideologia se propôs a esmagar não apenas nações, mas a própria fé? Ao olharmos para a história recente, um sistema se destaca por sua brutalidade e por uma característica única. Foi o primeiro e único sistema político a institucionalizar o ateísmo como política de Estado. O comunismo, a Revolução Russa de 1917, não foi apenas uma troca de poder. Foi o início de uma guerra declarada contra Deus. Igrejas foram dinamitadas, sacerdotes foram executados, e a fé foi banida da vida pública. A besta com dentes de ferro começou a sua obra de devorar e destruir, não apenas corpos, mas almas. A visão de Daniel continua, dizendo que a besta pisava aos pés o que sobrava. Esta não é uma linguagem poética, é uma descrição precisa da máquina de morte, que foi o comunismo no século XX. Os números são difíceis de compreender. Estima-se que mais de 100 milhões de pessoas foram mortas sob regimes comunistas. Na União Soviética de Stalin, os gulags engoliram milhões. Na China de Mao, Zedong, a Revolução Cultural e o Grande Salto em Frente causaram dezenas de milhões de mortes por perseguição e fome. No Camboja, o Khmer Vermelho exterminou quase 1/4 da sua própria população. E na Coreia do Norte, uma dinastia comunista continua a oprimir e a matar o seu povo. Esta ideologia deixou um rastro de sangue e sofrimento inigualável na história da humanidade. Mas de onde veio essa sede de destruição? Para entender, precisamos ir além da economia e olhar para o coração do seu fundador. Karl Marx não era apenas um economista ou um filósofo. Em sua juventude, ele era um poeta, e os seus poemas revelam uma alma em tormento e rebelião. Em seu poema Donzela Pálida, ele escreveu: "Assim perdi o céu. Eu sei muito bem, minha alma, antes fiel a Deus, foi escolhida para o inferno." Em outro poema, chamado Violinista, ele declara: "Com Satanás eu fiz um pacto. Ele traça os sinais, bate o tempo para mim, eu toco a marcha da morte rápido e livre." Essa raiz espiritual de ódio a Deus e à humanidade não morreu com Marx. Ela foi nutrida por seus discípulos. Saul Alinsky, um influente organizador comunitário radical nos Estados Unidos, dedicou o seu livro Regras para Radicais a uma figura muito específica. Ele escreveu: "Para que não esqueçamos, um reconhecimento ao primeiro radical, que se rebelou contra o sistema, e o fez de forma tão eficaz que pelo menos conquistou o seu próprio reino, Lúcifer." A agenda não era apenas política, era profundamente espiritual e demoníaca desde o início. Como é que uma ideologia tão destrutiva conseguiu espalhar-se pelo mundo? Após o fracasso das revoluções violentas na Europa Ocidental, os pensadores marxistas mudaram de estratégia. Antonio Gramsci, um filósofo italiano, propôs o que ele chamou de a longa marcha pelas instituições. A ideia era abandonar a revolução armada e, em vez disso, infiltrar e subverter lentamente os pilares da sociedade: a cultura, a educação, a mídia e principalmente a família e a igreja. A Escola de Frankfurt, um grupo de intelectuais marxistas, aperfeiçoou essa estratégia. Eles promoveram a teoria crítica, que ensinava as pessoas a criticar e desconstruir todas as tradições e valores ocidentais, especialmente a moral judaico-cristã. O objetivo era criar um vácuo moral, corroer a fé das pessoas nas suas próprias instituições
e preparar o terreno para uma nova ordem socialista. O que vemos hoje nas universidades, na arte e na mídia, é o resultado dessa longa marcha. Em 1991, o mundo celebrou, o Muro de Berlim caiu, e a União Soviética dissolveu-se. O Apocalipse fala de uma besta que recebe uma ferida mortal. Muitos pensaram que o comunismo estava morto e enterrado. Parecia que a ferida era fatal. No entanto, a profecia também diz que a ferida mortal seria curada, e o mundo inteiro se maravilharia, seguindo a besta. Como essa ferida foi curada? Enquanto o Ocidente celebrava, a China comunista, que havia esmagado a sua própria revolta na Praça da Paz Celestial, estava a aprender com os erros soviéticos. Eles mantiveram o controle político totalitário do Partido Único, mas abriram a sua economia, usando o capitalismo como uma ferramenta para construir a nação mais tecnologicamente avançada e vigiada da história. A ascensão meteórica da China, com as suas cidades inteligentes, drones, inteligência artificial e vigilância em massa, curou a ferida mortal do comunismo, dando-lhe uma nova face, mais sofisticada e poderosa do que nunca. Agora, a estrutura de controle final está a ser montada. O sistema de crédito social na China já é uma realidade assustadora. O seu comportamento, as suas compras, as suas palavras online, tudo é monitorizado e pontuado. Uma pontuação baixa pode impedi-lo de comprar uma passagem de avião, de conseguir um emprego ou de matricular os seus filhos numa boa escola. Este é o protótipo. Agora, vemos o avanço global das moedas digitais de Banco Central, ou CBDC, como o DR3 no Brasil. Elas não são como as criptomoedas descentralizadas, são dinheiro programável, controlado pelo Estado. Com elas, o governo pode saber cada transação que você faz. Eles podem desligar o seu dinheiro se você não se comportar. Eles podem proibir a compra de certos produtos ou limitar as suas despesas. A profecia de Apocalipse 13, sobre um sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem uma marca, torna-se tecnologicamente possível pela primeira vez na história. Então, o que fazemos? Desesperamos. De maneira nenhuma. O livro de Daniel não nos foi dado para nos assustar, mas para nos preparar. Daniel e os seus amigos viveram no coração do primeiro império mundial, a Babilônia. Eles não se comprometeram, não se curvaram. Eles serviram ao rei com excelência e integridade, mas a sua lealdade final era a Deus. Eles oraram, mesmo quando era ilegal. Eles confiaram em Deus, mesmo na cova dos leões. Como eles, a igreja hoje é chamada a viver com coragem, convicção e excelência, no meio de um mundo cada vez mais hostil. A estátua que Nabucodonosor viu, com todos os seus impérios, será esmagada por uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Essa pedra é o reino de Cristo, e a profecia de Daniel termina com esta promessa gloriosa: o reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão entregues nas mãos dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Mantenha a fé. Obrigado por assistir. Se este vídeo te abençoou, por favor, partilha e subscreve o canal para mais conteúdo como este.